E como eu estou gravando aqui, como eu estou gravando, olhando aqui, não foi nada programado, certo? Então demorou um pouquinho, ficou um vazio aí, mas vamos lá. Olha, eu sempre consigo me visualizar no futuro como uma vida bem melhor do que a que eu tenho agora, no presente. Eu já estou trabalhando na minha melhoria de vida e sei que vai dar certo. Não consigo me acomodar com essa vida que tenho. Bem, então vamos voltar. A Bruna dizendo, eu sempre consigo visualizar no futuro uma vida melhor do que a que eu tenho. Olha, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Podia ser assim, todas as pessoas podiam pensar desse jeito, mas podia pensar como você está fazendo. Olha, estou trabalhando para isso, porque tem muita gente que pensa, mas não faz por merecer. Aqui você está dizendo que você está fazendo e trabalhando por merecer. Eu acredito que você deve estar fazendo mesmo, sabe por quê? Porque você está acompanhando meus vídeos, certo? Olha, vou te falar uma coisa, o que tem de pessoas que na hora que vê um vídeo, na hora que vê um vídeo do Levi, meu Deus do céu, aquele velho de novo aqui, passa para frente. Mas tudo bem, mas não tem nada a ver comigo, né? Então, não vai gostar daquilo que eu falo, tá? Mas você não, tá? Você tá suportando, é assim que a gente fala, e tá indo, tá aí. Então, quer dizer que é, você está no caminho correto. A tua ponte está desabafando aqui, não, eu estou no caminho, tá? Então, parabéns, continue assim, porque você está pensando no futuro e tem uma expressão que eu gosto muito que fala assim, olha, eu não escuto o que você faz, aqui eu escutei o que você faz. Tanto que você estava aqui, ó, escutando o que eu falei. E aqui, estava escutando um vídeo do YouTube, aqueles vídeos que eu coloco no YouTube, que é esse que está aqui, ó, é vídeo de meia hora, tem vídeo lá de uma hora, mas escutando aqui, então, ele fala uma hora, meia hora, essa pessoa não está fora, não é comum. Eu diria para você, não é normal, é normal. Quando é normal, vem de norma. Quando alguém quer crescer, então escuta outras pessoas, não só eu, mas escuta mais gente, certo? Que vão estar estudando também, tá? Então, isso mostra que você está no caminho, certo? Que muito bom isso aqui, certo? Vamos continuar aqui, vou continuar. Tem uma outra pergunta aqui, aqui está dizendo aqui, ó, quando você guardava, você revestia o dinheiro ou guardava mesmo para qual propósito? Eu revisto praticamente tudo, deixando um capital de giro que não é tão grande, mas que mantém para não passar sufoco. Graças a Deus, a empresa está crescendo pouco a pouco e, consequentemente, aumentando os resultados. Estou no caminho? Aí, parabéns pelos ensinamentos. Então, primeiro, obrigado aí por, né, se eu estou servindo para ajudar, eu fico muito satisfeito, né? Porque esse é meu propósito, ajudar as pessoas. Vamos analisar aqui, então. Olha só. Quando você diz que guardava, seria para investir o dinheiro ou guardava mesmo para qual propósito? Então, primeiro que é o seguinte, quando a gente começa a gente não gosta de onde está, tem duas situações. Eu não gosto de onde eu estou, porque eu gostaria de estar em outro lugar, certo? E aí, então, por amor àquele novo lugar, aquela paixão que eu dei para o novo lugar, eu começo a fazer alguma coisa. Como eu não sei o que eu faço exatamente, eu começo a guardar. Por quê? Porque eu sei que eu vou precisar. Esses dias até eu estava vendo se tem alguém que faz alguma coisa que não gosta e faz muita coisa que não gosta. Só que na hora que recebe o salário, aí já está devendo o salário. É como se dissesse o seguinte, bem, já que eu não gosto do lugar que eu estou gastando tudo que eu ganho, então é como se eu tivesse, sem pensar, dizendo que eu vou ter que ficar de castigo onde eu estou. Por quê? Porque, embora eu não tenha consciência, agora que o Levi está falando, eu estou querendo, tipo assim, me prejudicar mesmo. É tipo um trabalho assim de masoquismo, né? Eu quero sofrer mesmo. Por quê? Porque eu continuo fazendo o que eu não quero e depois eu gasto o dinheiro tudo. Aí eu tenho que fazer o que eu não quero porque eu gastei o dinheiro tudo. Ah, tá, eu não consegui entender. Eu não consegui entender porque o que está sendo feito e pensado não está batendo. Você não, você está dizendo, você guardava? Não, eu guardava. Eu guardava por quê? Porque eu não queria trabalhar 3 períodos igual eu trabalhava. Certo? Hoje eu não trabalho 3 períodos, mas naquela época eu trabalhava 3 períodos. Eu não trabalho hoje, é porque eu vou para academia, eu vou fazer caminhada, eu faço muita coisa que naquela época eu nem tempo eu tinha. E eu não queria aquilo. E qual que foi a alternativa que eu achei? Ah, você estudou muito? Não, mas não é isso não. É que eu tive disciplina e comecei a guardar. Foi isso que eu fiz a primeira vez, certo? Eu comecei a guardar. Reinvestia tudo, aí eu investia muito. Eu sempre fui exagerado assim. Só que também tem um detalhe, chega uma hora, porque quando você não tem nada, parece que a coisa é meio complicada, mas depois chega uma hora que não, tipo assim, é, se você precisa de alguma coisa, então já é diferente. Por exemplo, se eu tivesse comprado uma caminhonete naquela época que eu estava começando a vida, eu ia praticamente ficar de castigo, eu ia ficar escravizado para pagar ela, certo? Hoje,
Não é mais eu que compro ela. Tem coisas que eu tenho que a renda me dá ela. Então eu acho bom, eu pego e fico tranquilo. Tá? Por quê? Porque hoje tem alguém que me prestigia, certo? Por quê? Mas tudo aqui foi resultado do meu suor do passado, que agora cresceu e agora está ajudando. Então, mais ou menos eu já imaginava que isso um dia podia acontecer. E foi o que eu fiz, certo? É, Reinvisto praticamente tudo, deixando o capital de giro. É, não é tão grande. Tá, então tá bom. Aqui eu vou lembrar de você o seguinte. Durante muito tempo eu lembro que as pessoas falavam, eu percebo que você trabalha na universidade, a universidade paga bem, você é professor ganha bem, e você parece que está sempre. Não é que eu estava passando, mas eu podia viver muitas vezes melhor quando eu era novinho do que eu vivia. Certo? Só que as minhas empresas estavam crescendo. Por quê? Porque cada vez eu estava colocando mais estoque dentro delas. E sempre eu estava fazendo alguma coisa. Então, eu comecei a comprar lote, eu comecei a pegar e fazer, eu fazia um pedaço do galpão, depois lá na frente eu fazia mais um pedaço do galpão. E o dinheiro? Dinheiro eu não tinha. Dinheiro eu não tinha, assim, sobrando para fazer as outras coisas que as pessoas da mesma idade faziam. Mas eu não me importei com isso. Por quê? Porque não é aquela vida que eu queria. Eu estava pensando uma coisa lá na frente, certo? Eu acho importante esse bate-papo, porque nesse bate-papo fica claro como é que pensa a cabeça de um empreendedor e de alguém que tem propósito. Você está percebendo? Tipo assim, meu propósito não era o presente, não era aquela hora. Bem, na verdade, a gente aprende a fazer tanto que meu propósito também não é esse presente. Esse presente, na verdade, é um presente. Para mim, é uma oportunidade de fazer alguma coisa que tipo assim, eu costumo até dizer o seguinte: eu tenho menos futuro do que passado, considerando o tempo, certo? Eu já estou aqui há mais tempo, mas eu posso fazer esse menor tempo ser de melhor qualidade do que foi no passado. Por quê? Porque agora eu faço aquilo que é importante, aquilo que faz sentido, aquilo que faz eu crescer, aquilo que eu posso ajudar, e coisa que eu não sabia quando eu era jovem. Hoje eu sei. Aqui pega e comenta o seguinte: a empresa está crescendo pouco a pouco. Exatamente. Empresa cresce sem pressa, sem pausa. É assim que funciona, certo? E outra coisa, é, eu sempre comparo assim como se fosse uma luta de boxe. Você não deve pegar e ser nocauteado. Não, vou pegar e aplicar tudo que eu tenho. Não, não faça isso. Não faça isso. Vai devagar. É tipo assim, coloca um pouquinho. E de preferência, quando as pessoas passam a ter dinheiro, elas passam a não colocar mais o dinheiro delas em certos negócios novos. Elas colocam parte de dinheiro, mas elas colocam muito mais responsabilidade na criatividade e na inovação. Bem, se o negócio é bom, então ele vai ter que mostrar para mim, mesmo eu colocando dinheiro. Porque quando a força fica só no dinheiro, por que as pessoas que têm dinheiro crescem mais e aquelas que não têm, colocam tudo que tem e não vai para frente? Isso não é o que fala. Dá uma pensada aí que você vai perceber que está cheio de gente. Por quê? Acreditaram demais na força. Eles falam popularmente, só que eles não entendem como é que funciona isso. Tem que dinheiro atrai dinheiro, tudo bem, mas você não tem, como é que você vai atrair? Agora, quando não tem, como é que faz para crescer? Se seguir essa sequência, tem alguns tipos de chavões que eu acho que são feitos para você não pensar. Você entendeu? Eu não vou pensar, não, é que eu estou achando que é tão bom descansar o cérebro, é tão bom não pensar, é tão bom não fazer tanta coisa. Eu vou te falar uma coisa, viu? Se eu tivesse pensado nisso, eu fiquei 2 anos para escrever aquele livro ali, depois eu fiquei mais de ano para escrever meus e-books. Agora eu estou aumentando agora. Agora eu estou percebendo que eu estou rendendo mais por conta também da inteligência artificial. Agora, então, eu estou rendendo muitas vezes mais. Eu não precisaria mais aquele tempo todo, né? Talvez uma coisa até que depois eu fui para a internet, eu comecei a ver outras pessoas também que fizeram a mesma coisa que eu estou achando que eu estou rendendo pouco. Tá eu aqui, então eu podia estar rendendo mais, né? Mas tudo bem. Tipo assim, eu acho bom que me desafia. Vamos continuar aqui. Gosto de assistir as pessoas que venceram, ajudando outras pessoas a chegarem ao seu objetivo. Parabéns pelos conteúdos. Pô, muito bom, Everaldo. Que bom que você que está te inspirando. Daí isso só estimula eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, tá? Que me dá muito prazer, certo? Até porque aqui a gente acaba mostrando outras coisas que não tem nada a ver com método, que não tem nada a ver, vai ter a ver com mentalidade, com forma de pensar. Que foi isso que fez eu ficar durante todo esse mês de julho, certo? Colocando todo dia conteúdo de falar de mentalidade. Quer dizer, quem fala aquilo que eu falo, então você deve perceber que deve ter uma forma de pensar um pouco diferente, certo? E tem que lembrar o seguinte, que pessoas que, de alguma forma, elas fazem alguma coisa que a gente entende como prosperidade, elas pensaram diferente, certo? Elas pensaram. E pelo fato de ir pensando, e vai pensando, e vai pensando, vai aprimorando a forma de trabalhar, né? E é isso que eu estou pretendendo, que eu estou fazendo. Muito show essa plataforma. Que bom o Marco Melo comentando aqui, né? Então, eu fico muito satisfeito aqui de estar podendo ajudar. Tem aqui, ó, muitas das vezes nos apegamos naquilo que acreditamos, mas deixamos de fazer a matemática da coisa. O Adriano comentando aqui. É verdade, Adriano.
que ontem mesmo eu estava gravando vídeo a respeito disso. A gente monta um negócio, e eu não sei por que as pessoas, quando montam algum negócio ou já tem algum negócio, elas colocam na cabeça que já coloca direto que vai dar certo. E que vai dar certo e que não vai ter problema. É que vai dar certo, eu acredito que. Vamos colocar o dar certo mais na frente. Agora, até chegar lá, vai ter muito problema. Aí elas. Não é que elas acreditam que vai dar certo, elas acreditam que não vai ter problema. Certo? E tá aí já eu entrei. Mas você acha que você vai chegar a algum lugar sem nenhuma casca de ferida, sem nenhum problema? Você acha que, veja bem, que na verdade, durante todo esse mês de julho, eu estou mostrando o quê? Eu poderia traduzir da seguinte forma: olha, eu só estou mostrando formas de resolver problemas de empreendedores. Sim ou não? Eu fiquei o mês de julho todo aí só falando. Olha, e se acontecer isso? Quando aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Eu estou o tempo todo mostrando como é que resolve problemas de empreendedores. Então, se a gente apegar muito daquilo que a gente acredita, porque veja bem que a gente acredita uma coisa, a gente acredita que alguma coisa vai acontecer, mas não conhece o mercado, não conhece o contexto. Então, é claro que vai ter. É por isso que às vezes eu costumo falar que a gente tem que ter expectativa baixa e propósito forte. Porque na hora que aparecem os problemas, aí você tem condição de resolver. Então você vai resolvendo, certo? E você aprende que quanto mais você tem a capacidade de resolver problema, mais você cresce, certo? É na capacidade de resolver problema que está a possibilidade de ser próspero, de você ter um negócio bem estruturado. Resumo, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim, tem gente que eles preferem, tipo assim, suar, mas não de pensar. Tá? Por exemplo, e uma das coisas que eu acho que durante todo o que nós estamos comentando, eu estou mostrando o resultado de pensar, certo? E como eu, por exemplo, toda vez que esses dias até eu estava comentando o seguinte: olha, Levi, hoje o que você pensa de um negócio? Olha, se eu perceber que o negócio não é possível de ser escalado, eu estou fora. Se eu perceber que o negócio vai consumir demais no meu tempo, então eu também estou fora. Mas então o que você está pensando? Eu estou pensando o tempo todo, e isso eu já não entro. Agora, as coisas que eu faço não consomem mais o meu tempo. Tipo assim, eu não sou obrigado a ficar ali cuidando delas o tempo todo, certo? Então eu posso estudar, eu posso pensar, eu posso organizar, e por conta disso, mas como é que você chegou nisso? Não, eu comecei trabalhando de manhã à tarde à noite. Só que eu não gostava disso, certo? Que eu tinha que estudar de madrugada ainda. Não, chega uma hora que eu não quero isso para mim. Eu quero poder pensar, eu quero poder, por exemplo, fazer caminhada, eu quero poder divertir, mas desse jeito não tem jeito, certo? Depois eu descobri que não é daquele jeito que funciona. Estava faltando era seguir aquilo que você está falando. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pensar muito primeiro. E depois eu comecei a escolher qual que é o trabalho que rendia mais. Depois eu comecei a parar de fazer algumas coisas que já não me rendia mais. Então tem uma sequência, certo? Tem uma sequência, certo? E isso você pode observar com cada comentário que eu faço. Alguém comentou, é verdade? Bom dia. Grande professor em matemática, é razão na frente. Oh, perfeito. Sim, tem que lembrar o seguinte: a gente pega e pensa alguma coisa e vê assim, tem que lembrar que a matemática é um excelente parceiro, ela não é destino. É tipo assim, a matemática ela ajuda a gente a ver se a gente está no caminho correto, porque você vai fazendo e conferindo. Tem que lembrar, eu costumo até dizer que gestão financeira de uma empresa é coisa do passado. Por exemplo, olha só, vamos pegar assim, ó, quanto vendeu é passado. Quanto faturou, quanto que pagou é passado, quanto gastou é passado, quanto sobrou é tudo passado, quer dizer, já aconteceu. Tá? Então, essa matemática, um olhar de retrovisor, ela é muito boa. Por quê? Porque empresas que olham para o passado, elas já têm uma certa estrutura. Normalmente, quem pega e controla bem matematicamente uma empresa, certo? As quebradeiras são menores, mas não deixam de acontecer, porque tem coisas que podem acontecer lá na frente. Na hora que você olha para o futuro, aí você olha para cliente, para processo, para aprendizado, então já fica uma coisa mais temperada. E tem coisa também que às vezes a gente não faz a conta porque não percebeu. Por exemplo, vamos imaginar coisa de pequena empresa, você tem um punhado de colaboradores e a forma como você paga deixa a desejar, ou não está de carteira assinada, alguma coisa. Lá na frente, mesmo que você não fez a conta, uma hora essa conta vai chegar. Essa conta está sendo feita também. Um tributo que você deixou de pagar, uma hora isso pode estourar. Isso está sendo feita a conta também. Então a matemática é para tudo. A matemática é para cada coisa, não é só para um pedaço, não. Não é só a matemática da conta do DRE, da demonstração de resultado do exercício daquele mês, não é isso. Um balanço patrimonial, se for empresa maior. Não é só isso, não.
quanto mais... É que, normalmente, a gente não consegue pegar todas as variáveis matematicamente para fazer as contas. É por isso que empreendedorismo não tem a ver com a matemática. Por quê? Porque todas as pessoas não tem a ver diretamente. Porque o crescimento não veio da matemática. O crescimento veio do projeto de algo que apareceu, certo? A gente fala de inovação disruptiva. De repente, tem alguma coisa que ainda não aconteceu e na hora que aconteceu, criou uma oportunidade. Não vamos longe, não. Eu estou falando de um computador que há muito tempo atrás não tinha, eu estou falando de redes sociais que há um tempo atrás não tinha, tudo isso não tinha. Então a matemática não podia prever, certo? Mas alguém percebeu e depois aplicou a matemática para conferir se está no caminho certo. Acho que é mais ou menos por aí. A gente vê o que quer enxergar. Uma vez eu peguei e fiz um comentário sobre isso, né? E eu comentei, eu acho que eu comentei, foi o seguinte: é que eu lembrei, imagina que você colocasse, acho que foi essa sacada aqui. Eu peguei e coloquei assim: imagina um senhor, você coloca um senhor de 80 anos na porta da casa dele e fica observando as pessoas passarem. E aí, no final da tarde, você pergunta: e aí, o que você viu? Ele vai falar que viu muita coisa, mas você vai conversando uma hora e vai dizer: olha, mas passou um senhor ali que está bem baqueado, hein? Mas também passou um outro ali que está inteirão. Mais ou menos quantos anos ele tem? Tem mais ou menos uns 80, mais ou menos da meia idade. Olha só o que ele viu. Aí você coloca do lado dele um rapazinho de 18 anos. O que você viu? Aí ele vai falar: olha, não vi muita coisa, mas você vai forçando. Mas passou uma menina ali, mas bonita para danar, hein? A pessoa ali também não dá nessas coisas, não. Olha só. Aí você perguntar pro velho, pro senhor de idade: você viu aquela menina nova? Não presta atenção. Procura para aquele menino lá de 18 anos: você viu o senhor de 80 anos passando? Eu não presto atenção. Aí eu acho que é por isso que ele colocou aqui: a gente só vê o que quer. E quando você está no ramo de negócio e você ainda não aprendeu a ver aquilo que você deveria enxergar? Certo? Então, aí a Denilza, né? Ela diz: você foi meu professor, muito bom para explicar. Sou empreendedor e preciso de aprender mais. Olha, disse que eu fui professor dela. Denilza, que bom que ainda estou podendo ajudar, inclusive você, né? Agora eu tenho certeza que eu fui professor, não foi de empreendedorismo, né? Mas eu nunca ensinei, eu nunca tinha ensinado coisa de negócio, né? Eu sempre fui empreendedor, eu fazia outras coisas, né? Depois de uns tempos para cá que tá aí, pessoas igual você um dia falaram: por que você não ensina essa parte de negócio? Já que você sabe fazer coisa complicada, ficar assim, por que você não ensina? É o que eu estou fazendo agora. Obrigado, Denilson, por estar seguindo, por estar nos seguindo. Bem, tenho negócio há 4 anos, ganhei clientes, tive que aumentar o quadro de funcionário, mas sempre estou no limite de caixa, só dá para pagar boleto. Pronto, então aqui está aí, olha só, obrigado, Irlan, pela participação. Então, eu vou te dizer o seguinte: eu tenho um negócio há 4 anos. Primeiro, já parabéns, né? Porque 70% das empresas, né, pela informação que eu tenho, é um critério, que esse critério é muito, conforme quem pesquisa, 70% até 2 anos fecha, você tem 4 e você está firme, então, parabéns. A outra coisa: tive que aumentar o quadro de funcionários. Bem, então, outra vez. Então, se você teve que aumentar o quadro de funcionário, é porque necessitou, é porque você precisa. Então, no limite de caixa, tudo bem. A questão é que toda vez que você muda de fase, certo? Então, vamos supor, eu tinha um tanto de funcionário, contratei mais, agora vai mais despesa, certo? Mas, na verdade, você contratou por quê? Porque você está aguardando que vai existir uma outra possibilidade, certo? Eu diria para você o seguinte: só está dando para pagar boleto. Tudo bem, mas isso é um pouco maior, certo? Que é mais responsabilidade. Eu diria para você o seguinte, Irlan, que você tem que agora observar para quem está do tamanho que você agora está. E o próximo passo, que seria você olhar no mercado pessoas que já estão um pouco maiores que você, como é que eles estão organizando. Eu sempre fiz isso aí. Na hora que eu passo para uma nova fase, eu olho naquela nova fase as pessoas que estão. Porque na hora que eu pulo de fase, é como se a água ficasse, vamos supor, eu estou numa fase anterior, aí vai, aí eu pego e pulo de fase. Agora eu estou com a água quase no nariz, aí eu tenho que olhar para ver quem é que pode me orientar. Bem, você falou que aumentou a quantidade de funcionários. Os produtos que você está vendendo, mas veja bem que você tem uma experiência de empreendedor. Você já aprendeu a fazer a janela, por exemplo, de venda, compra, então você já deve, 4 anos, você já sabe controlar capital de giro, pelo que está mostrando aqui, você já tem uma certa noção de funcionários, certo? Aqui você pode analisar muitas coisas, né? Talvez, por uma questão de prudência, pudéssemos começar a analisar a questão de custo, né? A forma como você está remunerando os funcionários. Ela está, de certa forma, porque se você está um certo tempo no mercado, pode ser que você tenha que rever a sua forma de remunerar. Essa forma está sobrecarregando demais você e, de repente, você poderia, às vezes, ter uma menor quantidade de funcionário, ou, de repente, agora com essa quantidade de funcionários, você poderia ter uma outra estrutura de atendimento. Por exemplo, você poderia, já que tem mais funcionário, ao invés de esperar o cliente, você ir atrás dele, fazer contato pelo WhatsApp, fazer contato por telefone, pegar um cliente para recomendar para outro cliente, ou seja,
talvez até na hora que você faça reuniões, até porque agora você tem funcionários, para ver como é que nós podemos crescer essa empresa e sempre ficar observando das pessoas que estão no seu próximo nível, tamanho que você. Vamos imaginar o seguinte: se você está vendendo 100 mil, quem é que está vendendo 100 mil? Mas quem é que está vendendo 150, 200, que está um pouquinho acima para que eu possa acompanhar? Eu sempre faço isso. Tipo assim, eu sempre tenho que olhar, eu já estudei isso, eu acho bastante interessante. Eu olho para o lado para ver as oportunidades que eu tenho, mas eu tenho que sempre ser a minha melhor versão. Tem que ser melhor do que eu era. E aqui você está mostrando que você é a sua melhor versão, só que agora você está sentindo assim, vamos dizer assim, parece que agora fechou, só dá para pagar boleto. Então, eu diria para você o seguinte: pega essa sequência de vídeos que eu gravei durante todo esse mês, agora mais relacionado ao destrave empreendedor. Nossa, eu coloquei tanta dica. E se você não assistiu também, eu recomendo fortemente que você assista essas aulas que estão acontecendo. Você vê jeito errado, o destrave empreendedor, jeito errado, jeito certo, passo a passo, GPS. Eu vou te falar uma coisa, até depois eu gostaria, assiste aqueles vídeos e eu gostaria que você, se você pudesse depois participar novamente, certo? E aí? Aquilo foi interessante? Tem alguma coisa que, depois que você estudou, você passou, que poderia pensar novamente, certo? Então, eu fico no aguardo que você participe novamente. Muito obrigado, Irlan, pela participação aqui, aqui no nosso bate-papo. Bem, temos aqui, ó, fazer uma salada e vender, certo? Isso está relacionado. Tá, eu comentei sobre a criatividade. Eu estava na praça, na Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, e eu vi que as pessoas faziam uma salada e colocavam em copo transparente melão, que é branco, mamão, que é amarelo, melancia, que é vermelho, ficava muito bonito. Então fazia aquelas, né? E vendia muito bem. Quer dizer, a pessoa vai lá, visita a Estátua da Liberdade, ela fica cansada, ela pode tomar água, ela pode pegar uma fruta que é leve, né, que é interessante, né? Eu estava falando sobre ficar observando oportunidades, né? Eu achei interessante. Imagina, é claro que é para quem está bem pequeno, está começando, mas em cada fase assistir isso, né? Aí tem alguma coisa aqui que eu acho, você falou que me entendeu muito bem, o caso da mangueira, tá? Ele falou, mas valeu, meu amigo, eu estava pensando em empreender. Tá, eu já sei o que aconteceu. Aqui eles se chamam de Indiana Jones, da banda Indiana Jones, né? Muito obrigado pela participação. Mas o que falou da mangueira é o seguinte, é porque, olha, vou te falar uma coisa, uma vez eu escutei esse negócio, é o seguinte: se você esperar que alguém vai te dar oportunidade para você crescer, ou um espaço, certo? Esquece, não é assim que funciona. Todo espaço não é cedido, é conquistado. Vou repetir, espaço não é cedido, é conquistado. Se você quiser chegar a algum lugar, você prepara que as pessoas vão te sombrear, certo? Mas é assim que funciona. E, na verdade, nós fazemos a mesma coisa também. Então, como é que é sombrear? Bem, se eu estou dentro de uma empresa, eu estou servindo a um patrão, certo? E naquele momento eu estou na sombra. E quem está crescendo é ele que está vendo o sol, e eu estou ali. Se ele crescer, eu acompanho ele, debaixo da sombra dele. Não, mas eu acho que eu estou crescendo pouco, e eu vou falar com ele. Então, provavelmente vai ter uma conversa onde ele vai dizer, ou você fica aí debaixo da sombra que eu estou te oferecendo, eu estou te pagando tal salário, então você fica aí. Não, eu não quero. Bem, então, pronto. Aí você vai ter sol. Então ele não me reconheceu, não é assim não, é porque também ele não está debaixo da sombra de ninguém. Ele está empreendendo, ele está se expondo, ele está resolvendo o problema e ele está vendo o sol. E se ele crescer, é por conta disso, é porque ele ficou exposto ao sol, certo? É porque ele não está sendo sombreado por ninguém. Se você quer crescer, então o que você faz? Você sai de baixo e vai se expor ao sol. Para explicar isso aí, jeito Levi de ensinar, eu peguei e utilizei a questão da mangueira, porque quando eu ministrava a aula, então, eu lembro de, tipo assim, é como se falar, mas olha só como é que a natureza é interessante, né? Uma mangueira, ela faz aquela sombra muito forte, certo? E ela produz os seus descendentes. Os seus descendentes são as sementes. Só que se a semente cair debaixo da mangueira, o filhinho dela, ou a filhinha dela, como está sombreada, aquela mangueira, por mais que ela germine, ela não vai crescer. Por quê? Porque ela não tem acesso ao sol, certo? Mas nem a mangueira mãe, eu acho que eu tenho certeza que ela não quer isso. E nem o filhotinho quer isso, a semente nova, né? A semente que é o filho não tem. Então foi isso que eu acho que o Indiana Jones está falando. Você não entendeu, mas então eu vou explicar de novo. Aquela mangueira, ela criou uma forma, ela produz
uma estrutura carnosa ao redor da semente, algum animal vai lá, pega e leva aquela fruta. E na hora que ele acaba de saborear o lado de fora, sobra a semente. E essa semente cai em algum local que está exposto ao sol. Aí, de repente, ele encosta no solo e ele já começa a ter uma estrutura, né, de solo e estrutura da base e está vendo o sol. Então, ela tem uma reserva o suficiente para soltar as primeiras folhas, mas como ela tem o sol, ela vai crescer. A tal ponto que poderia, por exemplo, depois de um certo tempo, você ter a mangueira mãe grandona de lá e a mangueira filho do lado de cá. Entendeu? Certo? O que aconteceu? Foi desse aspecto que eu coloquei, que se você tiver sombreado, você nunca vai crescer. Certo? Você tem que se expor ao sol. Eu diria para você o seguinte, tudo que eu falei até agora foi de pessoas que estão expostas ao sol. É como dizer, então, você está exposto ao quê? Não, tá aí. Você pode fazer o que você quiser, você tem a liberdade, você é empreendedor, certo? Então, agora tem um detalhe, você tem que pagar. Você tem que pagar por tudo que você, para todas as suas escolhas. O que você vai vender? O que você vai vender, o cliente que você vai servir, certo? Agora tem um detalhe. Na hora que a pessoa está protegida por alguém dentro da empresa, quando ela tem 12 salários, mais 13º, mais férias, mais toda a estrutura de 43 da CLT, que é aquela estrutura fantástica, certo? Então ela pega e para de pensar em relação à prosperidade, essas coisas. Ela vai, eu vou aqui, isso aqui tá bom, meu salário tá bom, eu já ganho tanto, eu já tenho essa base, e eu vou, e não pensa. E o padrão não para de pensar. A cabeça dele está sempre pensando. Inclusive, provavelmente o padrão está. Se ele assistisse um vídeo meu, ou se assistir, ele vai dizer, é igualinho que nem. Nós estamos pensando do mesmo jeito. A cabeça não para de pensar, certo? Está sempre pensando assim. Por quê? Porque nós não temos, tipo assim, não tem ninguém nos protegendo. É claro, Deus. Deus não dá as forças para a gente poder fazer o que a gente quer, certo? E a gente fica pensando como é que faz para as coisas darem certo e como é que faz para a gente resolver problema. Então, foi nesse sentido, Indiana Jones, que eu peguei e comentei. Então, se você quer crescer, não pode ficar de bafo de ninguém. Quer dizer, quem quer crescer tem que ser o seu próprio patrão, que é basicamente aquilo que eu falo de empreendedorismo. Empreendedor não tem patrão, certo? Então, foi nesse sentido. E aí eu peguei e fiz uma analogia com a natureza, porque na natureza, para as plantas crescerem, elas procuram o sol, certo? E foi nesse sentido que eu falei. Né? Mas muito obrigado aí pela sua participação aqui aqui nesse bate-papo. É porque a gente escolhe caminhos que não valorizam o nosso tempo. Mas eu acredito que é o seguinte, olha, até aqui, ó, vamos analisar. Nem sempre a gente pega e fica sempre fazendo escolhas, né? Não foi desse jeito, vai ser de outro. Não foi desse jeito. Eu acho que é assim que funciona. É por isso que tem que ter um pouco de expectativa baixa, tudo que você faz. Se não der certo, tudo bem, você faz de novo. Né? Então, uma coisa que eu já percebi é o seguinte: quem nunca foi empreendedor morre de medo de errar. Quem é empreendedor, toda vez que erra, só que ele, normalmente, como ele se expõe a muitos riscos, certo? Normalmente eles não arriscam exageradamente, riscos que está dentro da capacidade do tamanho da pessoa, certo? Se você pegar e ver o tamanho de um risco de alguém que está mexendo que tem, vamos supor, investimento de 10 milhões, e pegar alguém que está fazendo um investimento de 10 mil, é claro que o risco é de tamanho diferente, mas proporcionalmente, às vezes aquele de 10 milhões está arriscando muito menos, embora seja numericamente mais dinheiro, entendeu? Então, tem que ver o tamanho da pessoa. Mas todos empreendedores, independente do tamanho, eles sempre estão testando, e até porque o empreendedor, como ele cresce, então o crescimento por si só é você a cada vez romper uma bolha. E isso vai fazendo você ficar exposto a novos desafios, certo? Então, a novos riscos, é óbvio, né? Então, o que faz o empreendedor? Ele se adapta a expor e quando a coisa não funciona como deveria, ele aprende a pegar e viver, tipo assim, resolvendo o problema. E quanto mais ele resolve, mais ele cresce. Tem até uma vez que eu gravei um vídeo que isso aí, esse vídeo é o seguinte: eu estava falando de mentalidade, né? E eu achei muito interessante quando eu vi essa sacada. Se você tem uma mentalidade 4, vamos colocar valor para você, para ficar mais claro. Se você tem uma mentalidade 4 e você tem um problema 6, o problema vale 6, a sua mentalidade é 4. Para você, aquele problema é muito grande. Pode ser que tenha um outro empreendedor que tenha o mesmo problema, só que ele tem mentalidade 8. Então, para aquele empreendedor que tem mentalidade 8, aquele problema 6 é muito pequeno. E para você que tem mentalidade 4, aquele problema é muito grande. O que está acontecendo?
Na hora que você tem a elevação da sua mentalidade de crescimento, você passa de 4 para 5, para 6, para 7, para 8, e assim você vai subindo. Então, o que acontece? Quando tudo para você é um problema muito grande, está faltando o quê? Ainda é porque talvez você esteja começando no campo do empreendimento, certo? E às vezes aquilo que você faz está gerando muito problema. O que está faltando o quê? Talvez está faltando. Eu diria para você o seguinte: olha, se nós analisarmos essas quatro aulas que eu coloquei, jeito errado, jeito certo, passo a passo, GPS, eu acho que só isso aí já vai. Ah, tá. Então quer dizer que tem como diminuir problemas. Sim, é claro, tem como, não é que acabar, é diminuir. Controlar, não vou diminuir, mas controlar problema, porque o empreendedor de mentalidade 8, seguindo essa sequência que eu estou falando, o que ele aprendeu foi a controlar problema. E outra coisa, o problema que é 6, para alguém de mentalidade 4, talvez faça ele perder sono. O problema de mentalidade 6, para quem tem mentalidade 8, ele nem lembra mais daquilo. Não é que ele não vai resolver. Olha que às vezes ele resolve com mais eficiência o de 8. É claro que é mais eficiente, é que é mais experiência. A mentalidade dele está mais desenvolvida do que aquele de 4. E o de 4 está perdendo sono. Certo? Está precisando escutar mais outros empreendedores. Mas escutar coisas do tipo que acontece aqui. Trabalhar sem limite é ganância. Eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Tudo bem, eu já percebi. A narrativa ficou bonita, viu? Tem que lembrar que ganância e ambição é diferente, certo? Ganância é quando eu quero alguma coisa que não é minha. É quando eu quero coisa dos outros. Ambição é quando eu quero crescer, certo? As pessoas, quando elas são empreendedoras, elas querem crescer, certo? E elas aprendem a crescer e querem crescer, certo? E na hora que ela cresce, começa a transbordar. O que transborda vira qualidade de vida para a família, vira uma empresa estruturada que gera mais emprego e elas querem continuar crescendo, certo? Elas são ambiciosas, elas querem crescer. Mas veja bem que não fica, que o resultado daquilo, às vezes, até sobra para muita gente. Sobra para muita gente, certo? Eu lembro até que isso é coisa da Bíblia, não é? Daquele que muito sabe, muito será exigido, é assim que fala. E daquele que pouco sabe, quase nada. Por quê? Porque não sabe. Então, se você é inteligente, se você sabe que você tem potencial, por que você não pode prosperar? Mas por que eu tenho que prosperar? Ajuda a sua família, ajuda as pessoas, ajuda a sociedade. Mas por que você não pode ajudar? Por que você não pode colocar a sua inteligência? Então, ser ambicioso é coisa que você vai encontrar para em qualquer lugar. Ganância é quando você quer pegar dos outros, aí não, tá? E outra coisa aqui, ó, viver só para trabalhar, tem que analisar qual que é o contexto, né? Porque empresas, elas foram feitas para crescer. Se você não está crescendo, alguém que faz a mesma coisa que você faz está crescendo. E chega uma hora que pode te sombrear. Então, tipo assim, é meio complicado o empreendedor não ter uma visão ambiciosa, certo? Porque ele quer crescer mais, porque ele vai crescendo e ele vai fazendo bem, certo? Quanto mais ele cresce, ele pode ajudar instituições, ele pode ajudar outras pessoas, certo? Ele pode fazer parte de um clube de serviço onde ele pode ajudar mais pessoas, certo? Então, por aí. Parabéns por compartilhar experiências, que bom, certo? Pode mandar mais vídeos? Sim, sim, agora então, direto. Ainda mais aí, vocês ficam me estimulando, aí é que eu não paro. Aí é que eu não paro de jeito nenhum. Bem, aqui tem, ó, fazenda, se o dono não ficar em cima, com certeza quebra mesmo. Sim, tem aquela questão que o olho do dono que engorda. Oi, é isso, né? O olho. E, na verdade, é o controle, né? Quem não controla, não melhora. Quem não mede, não melhora. Então, e o controle não é você colocar na mão de alguém. Então, aqui está comentando que é verdade. Isso acontece mesmo, né? Olho gordo se deu mal. Isso sempre acontece. Meu colega pôs o olho no meu trabalho e me demitiram, contrataram ele. Não ficou um mês. Tá. É tipo assim, aqui está colocando aqui, inclusive, uma situação de colaborador, né? Então, o que eu te falo é o seguinte, olha, empreendedor, de maneira geral, tem dificuldade. Se você for analisar na vida dos empreendedores, normalmente eles são demitidos. Eles pensam diferente, eles têm dificuldade de participar de um sistema que já foi construído e não por ele. Não é que mas o sistema é certo ou errado. Não é isso, é que tem vários sistemas, certo? E normalmente, nas histórias que eu avali de empreendedores, tem muitos que eles têm dificuldade, eles preferem criar o próprio sistema, certo? Eles criam o próprio sistema deles, o padrão deles. Então, vou te dar um exemplo. Se for para me trabalhar, se for para eu trabalhar para alguém no domingo, eu não sei se eu ficaria animado. Mas para trabalhar para mim, para fazer vídeo, para fazer as coisas que eu faço no domingo, eu faço com o maior prazer. Olha só, então eu para dono, eu aceito fazer as coisas para mim, que sou dono, mas eu não faria para alguém. Certo? Então veja bem que olha só como é que funciona diferente. Né? Então, tem uma expressão que eu gosto muito, é o seguinte:
sempre tem que analisar o que vem depois, certo? Sempre analisa o que vem depois. Então, tipo assim, sorte ou azar, depende do que vem depois, certo? Então, um pedaço de uma história do Lair Ribeiro, de um livro dele, que ele pega e comenta que alguém, né, ganhou, acho que um cavalo, é mais ou menos isso, ganhou um cavalo, uma criança ganhou um cavalo. E aí as pessoas disseram, nossa, ele é uma pessoa de sorte, ganhou um cavalo. Passou um tempo, ele estava andando de cavalo, caiu e aí quebrou a perna. Aí falaram assim, nossa, que azar, né, coitado, né, quebrou a perna. Tá bom. Aí passou um tempo, veio um chamado para a guerra. Aí ele não foi para a guerra porque ele estava com o pé quebrado, e então o pé quebrado. Aí falaram então que ele estava com sorte. Então veja bem que, olha só, sorte ou azar, depende. O que vai acontecer logo em seguida? Sorte ou azar? Deixa eu te contar uma outra coisa aqui, que isso aqui é bom para a gente pensar, para a gente ver contexto e para a gente ver como é que a nossa mente pensa. Imagina que alguém está num avião, certo? 200 pessoas e esse avião cai, certo? As 200 pessoas, não sobrou ninguém, só sobrou uma pessoa com a perna quebrada, certo? Só sobrou uma pessoa com a perna quebrada. Esse é o exemplo. Aí vamos imaginar que tem alguém andando de bicicleta e cai de bicicleta e quebra a perna. Veja bem que a perna está quebrada nas duas situações, certo? Qual que é vamos dizer assim, como é que está pensando as duas pessoas? Como é que elas estão pensando? Nós estamos falando de sorte e de azar. Como é que elas estão pensando? Aquele que caiu da bicicleta está pensando o quê? Nossa, mas eu sou azarado, eu caí de bicicleta. É isso? E o outro que lá do avião está pensando o quê? Veja bem que a perna está quebrada. Então, esse negócio aqui, ó, de ficar, não sei o quê, é uma forma de pensar. Mas eu já percebi que isso é coisa da cabeça da gente. Veja bem que, olha só, coloquei dois exemplos para você. Teve um que estava dizendo que ele é azarado porque quebrou a perna, e teve outro que estava dizendo que estava com sorte porque quebrou a perna, certo? Isso são formas de desviar do nosso problema. Você está querendo pegar, fazer alguma coisa, isso para e você pega e fica ali. Aí fica. Tá vendo? Ficou claro para você? Então tem que tomar cuidado com a nossa mente, porque às vezes a gente vai ficar meio para baixo, certo? Imagina só o cara da bicicleta para baixo e o outro. E a perna está quebrada do mesmo jeito. A perna está quebrada do mesmo jeito. Mas o emocional de cada um está feliz, o outro está triste. Olha só. E a perna quebrada do mesmo jeito. Um feliz por ter quebrado a perna e o outro triste por ter quebrado a perna. Mas tudo que mudou foi o quê? Foi o contexto. Agora, o contexto, você pode ficar valorizando o contexto que você quiser. A cabeça é sua, você pensa o que você quiser. Né? Então, a gente tem o poder, a liberdade de organizar a nossa forma de pensar. Bem, que lição como ser ganancioso e que ser não precisa, bem, aqui, excessos. Tá. A lição como ser ganancioso por excessos, tá, tudo bem, né? Isso aqui tá, tudo bem. Ficou claro aqui, certo? Mas eu já comentei já no passado aqui, né, sobre o que é ganância. Ganância é alguma coisa quando você quer prejudicar alguém, você quer o que não é seu, certo? Ambição não tem nada a ver com isso. Ambição é você ter interesse de crescer, certo? E tirar os espaços que são aqueles consolidados na sociedade, que você pode fazer o bem, e pelo bem que você faz, você pode receber, né? É muito importante quando a gente passa a ser empreendedor, que a gente tem que entender que a gente ganha pelo bem que a gente faz. Tem pessoas que acham que negócio atrapassa tudo, aí fica uma trave na cabeça que não vai para frente. Né? Vamos a uma sessão de perguntas e respostas. Pois bem, então nós já apresentamos aí, foram 4 aulas do Destrave Empreendedor. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ver as perguntas que, de certa forma, foram os comentários, né, que foram colocados nas minhas redes sociais. Eu estou com o meu computador aberto, certo? E eu vou, de alguma forma, vendo essas perguntas aqui, e eu vou tentar fazer algumas considerações sobre aquilo que foram as conexões que aconteceram durante a nossa jornada de Destrave Empreendedor. Não foi nada preparado, na verdade eu nem abri, agora que hoje o dia foi meio puxado, está sendo puxado, mas eu espero, vamos ver então, vamos ver se a gente consegue ajudar aqui e participar dessa conversa que está gerando aí nas redes sociais, certo? Tá eu aqui Espanha, meu chimarrão, até mais para cá. Então vamos lá aqui, olha, aqui já tenho aqui. O empreendedor geralmente trabalha por meta de algo e não o dinheiro em si. Sou assim, sou assim, mas a preguiça está me matando. Por 17 anos tirava 2.500. Então tá aí já um comentário, né? Vamos então dar uma picadinha no comentário para pegar a mensagem, né?
todas as mensagens possíveis e tirar das comentários. Então, empreendedor trabalha por meta. Perfeito. Empreendedor trabalha por meta. Empreendedor, ele tem é como se ele tivesse um vazio, de certa forma, um vazio, vamos chamar de vazio positivo, ele quer para algum lugar que ele não está, certo? Então, ele acha que no futuro, o futuro vai ser melhor do que o presente. E ele quer, para chegar nesse futuro, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa. Quando ele consegue visualizar, quando ele consegue enxergar, e quando ele consegue colocar, inclusive, número nessa proposta, eu falo muito de meta. Por exemplo, eu coloquei uma meta de produzir uma renda de mais de R$ 10.000 por mês. Certo? Isso é uma meta. Eu não vou aqui discutir a questão de meta, tem até vídeo meu que eu gravei sobre meta, certo? Se não me engano, no CPL 4 fala disso também, durante o Destrava Empreendedor fala disso, e isso é verdade. Tá? E não o dinheiro em si, é verdade. E outra coisa também, pode até parecer estranho, mas teve um vídeo que eu gravei sobre dinheiro, e aí eu comentei o seguinte: será que você vai ficar rico? Aí, pelas evidências, será que você vai ficar rico? Certo? E uma das coisas que lá está colocando é o seguinte: é que quantas pessoas querem prosperidade, elas querem o dinheiro. Elas não querem o que o dinheiro pode comprar. Normalmente a gente tem aquelas pessoas que querem aquilo que o dinheiro pode comprar na fase em que ela não tem estrutura. Ontem eu gravei vídeo, por exemplo, sobre dublê de rico. Alguém que tem, por exemplo, um celular que ele comprou financiado, e ele trabalha só absurdo para pagar aquele celular, enquanto tem outras pessoas que têm um celular e que aqui a estrutura que ela tem paga para ela, certo? Então é como se ela recebesse, como se fosse um bônus. Ah, mas como é que é isso? Às vezes ela tem aluguel, às vezes ela tem empresa, ela tem alguma coisa que passa para ela aquele celular. Então ela não tem que suar da forma como alguém que trabalha para os outros tem que suar, certo? Não é assim que funciona. Né? Então, realmente, o empreendedor, ele não trabalha para o dinheiro, ele trabalha para chegar a algum lugar, e o dinheiro é como se fosse um termômetro. Como assim termômetro? É como se fosse uma forma de, olha, eu estou no caminho certo. Como é que você mede? Pela quantidade de dinheiro que entra ou pela quantidade de dinheiro que deixa de entrar. Eu lembro que, até parafraseando uma vez, o Silvio Santos, que ele é uma referência em termos de empreendedorismo, ele fala que quando ele sempre tinha programas, né? E tinha que ele media pela audiência. Então, se a audiência está aumentando, certo? E não é que eu sou vaidoso. A questão é o seguinte: é que se a audiência está aumentando, significa que as pessoas estão gostando daquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou continuar fazendo. Se a audiência cair, eu tenho que mudar alguma coisa. Nós, em termos de negócio, é mais ou menos isso. O dinheiro, não é que eu estou lá preocupado com ele, porque eu quero ele, assim, ter que ele. Não, eu faço ele virar uma bola de neve. Mas ele é um termômetro para mim, certo? Quer dizer, então se alguém está comprando mais de mim, é porque eu estou no caminho certo. Então, o que tem que fazer? O que? Ficar preocupado com o dinheiro? Não, ele é só um termômetro. Aquilo que eu fiz, que fez ele chegar, é que eu tenho que continuar fazendo, certo? O bem que eu fiz e que trouxe o dinheiro, aquele bem, aquele propósito, eu tenho que continuar fazendo. É verdade. Sou assim, mas a preguiça está me matando. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Você está sendo sincero aqui, se eu te falar também que eu também tenho preguiça, certo? Que eu acho que todas as pessoas têm isso aí. A diferença é que quando você tem propósito, não é que você não sente preguiça, é que existe algo dentro de você que diz que, já que você tem que chegar a algum lugar, já que você tem que fazer alguma coisa, então você coloca a regra para você. Não é ninguém mandando em você, não. É você que manda em você. Eu tenho que fazer tal coisa. Por quê? Porque é meu propósito. Porque eu tenho alguma coisa, eu quero chegar a algum lugar, e por conta disso eu vou fazer. Então, a preguiça, dessa vez, ela dançou. Por quê? Porque eu vou. Agora, se você não tem nada para fazer, o que você faz? Você vai curtir a preguiça, certo? Então, pelo menos é uma forma que eu entendo. Né? Na hora que você coloca propósito, e tem outra coisa também. Aqui não fala aqui, mas 17 anos, eu tirava 2.500, mas eu acho interessante. Mas vamos continuar com ele aqui. Ó. Enquanto isso, meu irmão estava trabalhando 1.400 com 2 empregos, e eu perguntei para ele por que ele não vendia leite, algodão. Comigo ele disse: tenho vergonha de vender na frente dos outros. Trabalhava 6 horas total por dia, enquanto ele muitas vezes passava das 12. Das 12. Certo? Aqui tem uma coisa também que é interessante. Aqui falou de vergonha, eu estou lembrando o seguinte: quando eu tinha fábrica de ração, quando eu montei, olha que eu já dava aula na universidade, certo? E como a estrutura de negócio era pequena, então, eventualmente, eu tinha que ajudar a carregar saco de ração. Aí eu ficava pensando, poxa, lá no final, assim, ele tem um diploma ali, poxa, mas eu peguei e estudar para carregar saco de ração. A primeira vez que eu fiz aquilo, eu tinha uma certa vergonha, você entendeu? Eu tinha uma certa vergonha. Aí eu ficava, mas para que eu estudei tanto, tá?
Aí, mas falta de leitura. Aí eu comecei a ler, e depois eu descobri que as pessoas que cresceram, muitos que cresceram, é justamente porque eles não se esconderam atrás de diploma, eles não se esconderam atrás dessas coisas. Então, isso acontece, certo? É, depois, por exemplo, às vezes eu errava na compra, comprava porque punhado de pintinho para a loja, e aí os pintinhos cresciam, não vendia. Eu tinha que ir lá abrir sábado por causa do calor, e eventualmente eu ficava vendendo ali também. Quer dizer, olha só, eu trabalhava de segunda a sexta e às vezes eu tinha que ir lá no final de semana para ficar segurando, para não deixar as aves morrerem e também para fazer negócio, certo? Acontece isso, é claro, mas isso foi lá no início, que eu comprava errado, estava eu sozinho, certo? Eu podia ter feito algumas coisas que eu não fiz, certo? Agora, como é que eu faço para aprender se eu não tivesse feito isso? Tá? Então, vai acontecer isso mesmo. Então, se você estiver muito envergonhado, então, eu vou te falar, é o seguinte, a gente, eu escutei até uma expressão ontem, assim, você começa a vida, você começa, tipo, deitado, e aí você vai levantando, quer dizer, você começa humilde e depois você vai se fortalecendo. E não o contrário, você achar que porque você é o tal, e depois lá no final da vida você não fez nada, e aí você vai ficar deitado, porque nós vamos deitar no final da vida, né? Mas então é muito mais interessante você, tipo assim, quem é empreendedor, talvez uma das principais qualidades seja ter humildade. É de começar. Começar e não ter vergonha, não. Não ter vergonha. Até porque o que te move não é o que as pessoas que estão ao seu redor pensam. Até porque aquelas pessoas, com o tempo, não vão estar perto de você mais. Mas tem alguém lá no fundo, aí não é outras pessoas, é você mesmo. É um compromisso pessoal. Não é de fazer ostentação, de mostrar para ninguém. Você gosta de mostrar para os outros, isso aí está parecendo mais coisa de dublê de rico. O que tem que mostrar para alguém que eu sou aquela pessoa que às vezes eu nem sou. Então, é, esse caminho de pegar, não, vai fazer o que tem que ser feito. E você vai ter que fazer muita coisa que às vezes você poderia até, em princípio, sentir vergonha. Mas vamos continuar. Como empreendedor, temos que entregar mais por menos no volume de venda, vemos o resultado, tem que saber encaixar o produto, possa satisfazer o cliente. Acredito que esse é um dos caminhos. Sim, também concordo, tá? É o Jonathan correto. Agora, uma das coisas que eu acho interessante é que na hora que você coloca, porque vai entregar mais volume por menos, é tipo assim, porque tem coisa que não está na nossa capacidade. Tem coisa, por exemplo, tem produto que eu compro, mas por mais que eu possa fazer, aquele produto não é meu. Eu posso, no máximo, intermediar ele. Então, minha capacidade de interferência é pequena, certo? Eu posso interferir em outras coisas, atendimento, às vezes horário, eu posso interferir, a criatividade e a inovação vai dizer aquilo que eu posso fazer. E isso é que é interessante, certo? Então, em cada atividade, quando você acha um jeito de inovar, de fazer algo diferente, então aí fica melhor, certo? Só o fato de já pensar que tem que entregar mais no volume, aqui já está dando uma ideia de escala, é verdade. A escala ela é muito interessante para explicar os grandes, para explicar uma Magazine Luiza, escala, a Casa Bahia, a Van, assim, escala, Mercado Livre, escala, certo? Agora nós estamos falando de pessoas que não têm dinheiro ou que têm pouco dinheiro, que têm 1 ano, 2 anos de negócio e agora já tem esse pensamento da escala. Eu diria que você continua com essa escala, mas passa a pensar mais na criatividade e na inovação, que você consegue crescer mais, certo? Porque você brigar na escala quando você não tem ela e ela depende de dinheiro, depende de estrutura, que não é o seu caso, então esse pensamento já é interessante, mas tem um outro melhor, que eu entendo que é mais a pensar na inovação e na criatividade. Bem, vamos continuar aqui então. Estou louca só para liderar, porque me sinto melhor em liderar do que em fazer. Perfeito. Esse é super interessante. Os empreendedores, de maneira geral, eles não são aqueles detalhistas que gostam de fazer os detalhes. Eles gostam muito mais de pensar no projeto. Eles pensam que eles querem chegar em algum lugar e eles vão chamando pessoas para ajudar, certo? É mais ou menos isso. Agora, os detalhes aí, eles pegam e falam, não, fulano me ajuda, faz isso, fulano me ajuda, faz isso, e vai montando a equipe. Então, essa lógica de liderar, porque gosta muito disso, então você tem que ter um projeto muito atrativo. Primeiro, convencer a você mesmo que o projeto é atrativo. E depois, você, na hora que conversa com as pessoas, elas passam a te seguir, porque elas acreditam no projeto e porque elas percebem que ali elas vão ter possibilidade também de ter as suas expectativas atendidas. Tá? Então, isso é interessante. Tem gente que tem assim, desde mais jovem, já tem essa vontade de montar equipe, certo? E é interessante que quando tem vontade, começa a fazer por merecer. Se tiver um propósito, eu vou montar um negócio, e aí começa a pensar isso, tá? Isso não é para muita gente que pensa, não, mas tem alguns que pensam desse jeito e eles conseguem crescer bastante. Bem,
Vamos continuar aqui então. Tenho 22 anos, vim da capital para morar sozinho, trabalho em mercado. Em breve estarei lançando a minha marca com mentalidade para faturar 500k no mês, certo? 500 mil reais. Impressionante é que quem não conhece me chama de sonhador, mas os empresários que incluem de fora do país, que já tive contato, me mostrou forma de como faturar isso. Deus é tão maravilhoso que já me mostrou todo o caminho e já encaminhou os clientes. Em breve retornarei e mostrarei resultado. Perfeito. Bem, o que eu diria aqui é o seguinte, é que existe alguém que está, tipo assim, está com muita coisa boa na cabeça e com muito pensamento. Então vamos voltar de novo. Bem, eu vim para a capital, morar sozinho, trabalho no mercado, tudo bem, tá, tem 22 anos, então já, Davidson, ele já mostra que ele tipo assim, poxa, 22 anos, já está tomando conta do seu próprio nariz, é assim que a gente fala, tá bom? Perfeito, excelente, tá? Que já mostra a pessoa determinada, tá? Em breve estarei lançando a minha marca, ele fala de mentalidade, a mentalidade é a forma como você pensa. Ele fala, ele tem uma meta já de faturar 500 mil por mês, certo? Então, vamos continuar. É impressionante que quem não me conhece me chama de sonhador. Bem, se você conversar disso com alguém que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, você fala que quer faturar 500 mil, eu vou te falar uma coisa, você só vai escutar essa pessoa falar que você é sonhador, certo? Então, eu diria para você o seguinte, essas coisas a gente não conta não, viu? Conta não. Então, dependendo do lugar, você não conta de jeito nenhum. Você pode contar para pessoas igual eu. Se você contar para mim, eu vou até falar o seguinte, então eu vou te ajudar. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Porque você falou que você quer chegar a 500 mil, mas o que você está fazendo para chegar lá? Veja bem que eu não estou duvidando, mas eu estou querendo saber se o caminho que você vai seguir está ligado, se isso permite, tá? Então, mas é diferente. A maioria das pessoas não pensa nem nisso. Então, é o seguinte, tem coisas que a gente não conversa com qualquer pessoa, tá? Pra você ter noção, tem muitas pessoas na minha cidade que eles não conseguem entender o que eu faço. Eles sabem os pedaços da minha história. Eles sabem que eu mexo com imóveis comerciais, essa parte é sabe. Isso a notícia corre, não que eu contei. Mas tem muitos que, de repente, um dia falam, mas você mexe com um negócio de internet, o que você faz afinal? Eles não entendem. E você sabe o que eu já expliquei? Eu nunca expliquei. Porque tem pessoas que não adianta eu tentar explicar. Então, essas coisas é assim que funciona, tá? Então, se você está conversando com alguém que está duvidando de você, você está, tipo assim, não conversa com essas pessoas mais, certo? Não conversa, certo? Aliás, os empreendedores, de maneira geral, eles guardam muita coisa só para si. Eles, na verdade, eles não mostram o que eles pensam. Eles mostram o resultado daquilo que eles pensaram. Depois, uma hora, as pessoas vão perceber. No dia que você estiver faturando, tá? Tem uma expressão que eu gosto bastante, que é o seguinte: quando alguém pensa diferente, a primeira coisa que fala assim, é um idiota, é doido. É assim que funciona. Quando mostra resultado diferente, resultado positivo, aí, nossa, o cara é gênio. O cara é gênio. Então, a diferença entre gênio e idiota é só uma questão de resultado. Agora, tem um detalhe: quando você fala de uma coisa que você ainda não fez, então ainda está na sua cabeça, você já imagina as opiniões que você vai ter. Agora, na hora que você mostra o resultado, não adianta. Aí as pessoas vão dizer, nossa, o cara é gênio, certo? Então, é tipo assim, mas qual que é a diferença da outra? Quando você fica calado, você não fica enchendo a sua cabeça de gente que fica falando que, mas isso é um sonhador, tudo. Então, para de conversar com essas pessoas, certo? E alimenta a sua mentalidade, escutando, às vezes, até se não der para conversar, escutando podcast que faz crescer. É tipo o meu, tá? Você está no lugar certo. Eu também não comento muita coisa, nem aqui eu comento coisas, tem muitas coisas que eu não comento. Por quê? Por conta de que eu estou aqui fazendo um trabalho em uma fase que eu não estou nela, certo? Mas eu estou ajudando pessoas, porque eu já passei por essa fase, tá? Então tem muita coisa que eu não comento aqui. Deus é tão maravilhoso que já me mostrou todo o caminho. Ó, tem que lembrar que Deus é pai de todo mundo, tá? Então é muito bom você ter fé e você lembrar que você é filho de Deus. Só que se você conversasse com Deus, ele ia falar, olha, estou ajudando todo mundo, certo? E para mim todos são iguais, independente de qualquer tipo de cor, de grau de instrução, de gênero. É um paizão mesmo. Ele é um pai, ele trata todo mundo de maneira igual e quer bem para todo mundo. Então é verdade. Agora é só que se você pudesse falar, olha, e aí o que você está fazendo aí? Porque do jeito que você está fazendo aí, ele vai. Pai é assim, né? Pai ele coloca limite e ele cobra resultado, certo? Então, ele é pai de todo mundo. Em breve retornarei, sim, perfeito, certo? Isso é muito bom, tá? Então, aqui já temos algumas pessoas que elas participaram, né? Eu fico muito satisfeito, certo? Que mostraram que teve conexões, né? É, a... Bem, deixa eu pegar mais alguns aqui de resultados aqui. Bem, boa história, lição de vida.
É, parabéns por compartilhar a experiência. Bem, continue fazendo vídeo. Pois bem, eu comentei cerca de mais ou menos 1 hora sobre alguns comentários aqui, mas continue colocando, continue participando, que eu vou fazer da minha parte também, eu vou continuar é, comentando tudo. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que quando na hora que a gente passa a fazer o que eu estou fazendo, é uma satisfação muito grande. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade de compartilhar, certo? E de ajudar muita gente, porque tem muitas pessoas que eu já percebi que tem muita coisa interessante que elas estão querendo, mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber, né? E esses bate-papos são muito interessantes. Todos crescem, inclusive eu, certo? Eu espero ter contribuído nesse bate-papo, certo? Isso aqui, na verdade, ele faz parte do pacote que eu imaginei. Olha, nós falamos jeito certo, jeito errado, passo a passo, GPS, e aqui eu peguei um punhado, alguns comentários, né, que aconteceram durante essa semana do Destrave Empreendedor, essa jornada do Destrave Empreendedor. Eu espero ter contribuído, certo? E vou continuar aqui. Você vai mandando aí, vamos continuar com essa conexão, que eu estou gostando bastante. É muito interessante poder ser necessário, poder ser útil, e isso valoriza muito mais a nossa existência, certo? Então é isso aí. Fique com Deus, com ele estou indo. E continue me acompanhando aí nas redes sociais.